Senhor, meus queridos amados irmãos, Shalom Adonai Elohim, que El Shaddai possa estar protegendo a vida de todos. Quero dar início aqui a esse vídeo hoje. Gravei ontem falando acerca dos mortos justos, onde eles estão, e eu prometi que faria um outro vídeo falando acerca dos mortos, das pessoas que morreram sem crer em Cristo Jesus enquanto Salvador. Nós falamos, na verdade, onde estão os mortos ímpios, pessoas que morreram sem Cristo Jesus. Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, essa questão da vida após a morte, é um tema discutido entre vários teóricos, entre filósofos, entre a questão de teólogos também, aborda muito isso, o que acontece com a alma do ser humano logo após a morte. Já digo a você que essa ideia que a alma e espírito do homem após sua morte, ela desaparece. Isso é algo fictício, é mentiroso, não condiz com a palavra de Deus, é uma falácia. A alma de ninguém, quando morto, some, a menos a questão dos animais. A morte dos animais, sim, os animais morreu, acabou a sua vida ali. Mas o ser humano não, porque o ser humano foi criado do pó, da terra, só que Deus soprou em suas narinas algo que era dele. Então Deus soprou vida do ser humano. E esta vida que Deus soprou nas suas narinas são exatamente a alma e o espírito do homem. Mas falei ontem sobre a questão do justo. Se você quiser ver, depois assiste novamente no nosso canal o vídeo acerca das almas do justo, onde é que eles estão. Está no nosso canal, tá bom? Hoje a questão dos ímpios. Primeiramente, eu defini essa questão de ímpios. O que é uma pessoa ser ímpia? De uma forma mais clara e mais didática, o ímpio é todas as pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm responsabilidade com Deus, não têm o temor de Deus, praticam coisas que não agradam ao Senhor. Então, a pessoa ímpia são essas pessoas que não têm compromisso com Deus, responsabilidade com Deus, temor de Deus e não creram e não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, essas pessoas são as ímpias que nós assim definimos. Falei também que a questão da alma, a morte, é a saída da alma e espírito do homem. Morte é isso. A morte é a saída da alma e espírito do homem, deixando somente o seu corpo na terra. Corpo este que vai para a sepultura, e a alma e o espírito vão para Deus, e lá Deus direciona o seu lugar. Porque existem dois lugares após a morte que uma pessoa vai. Muitas pessoas vão para um lugar hoje, chamado paraíso, são justos, e as pessoas ímpias vão para um lugar chamado Hades. Quero falar para vocês que esse lugar chamado Hades não é o inferno. Esse lugar Hades, chamado na Bíblia Sagrada, é o lugar dos mortos. É o lugar dos mortos. No Velho Testamento esse nome era Seor. No Novo Testamento é Hades, mas é o mesmo lugar. Só a questão que um é no hebraico, Sheol, e no grego é Hades, mas o mesmo lugar. Nesse lugar aconteceu da seguinte forma: era um espaço, são 3 lugares nesse Sheol. Um lugar chamado Seio de Abraão, no meio existia um abismo, e depois ficava a alma dos ímpios. Então, quando fala assim, Hades, no Novo Testamento, Hades é um lugar onde ficava o Seio de Abraão, ficava um abismo, que é chamado Tártaro, que nesse abismo daqui, onde tem vários demônios presos, que possivelmente serão libertos no período da Grande Tribulação, e logo após ficar no lugar dos ímpios. Hoje, com a questão de Cristo Jesus, esse lugar chamado Seio de Abraão está vazio, porque as almas do justo Deus já levou para o céu e provavelmente já estão debaixo do altar de Deus. O Tártaro continua lá com essas prisões, e o Hades, que é o lugar separado para a questão dos ímpios, está lá com todos os ímpios. Então no Hades hoje estão todas as pessoas que morreram sem Deus, aguardando a sua ressurreição para assim serem julgados e possivelmente condenados. As pessoas que morrem ímpias, elas estão separadas de Deus, elas estão totalmente conscientes. A Bíblia Sagrada nos fala acerca de um texto muito importante, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19. É a maior referência que nós temos à questão do mundo dos mortos. Até porque quem disse esses ensinamentos foi o próprio Jesus, que o conhecia muito bem, a questão do Hades, porque o mesmo fez.
o Hades. Então Jesus vai deixar um ensinamento muito claro acerca da palavra do Senhor. Então no livro de Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 16, versículo 19, vai falar exatamente sobre a questão dos mortos, o que acontece com ela. Deixo claro que essa parte do seio de Abraão mencionado nesse texto já não mais acontece dessa forma, porque Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, Cristo subindo ao céu, levou cativo o cativeiro. Então as pessoas que estavam no seio de Abraão, que eram as pessoas justas, as pessoas que estavam salvas, Jesus levou para o céu, e estão exatamente no lugar reservado, aguardando também a ressurreição e assim para o arrebatamento, tá bom? Mas a questão dos ímpios, todas as pessoas ímpias, quando morrem, essas pessoas vão exatamente para o Hades, aguardar seu julgamento. E as pessoas que lá estão, essas pessoas estão conscientes. Essas pessoas não estão dormindo, não estão lá descansando, não. Essas pessoas estão conscientes e estão cientes por que estão lá. Nós vimos isso muito bem na história do rico e de Lázaro. O rico morreu sem Deus, sem compromisso com o Senhor. E foi dito que eles estavam atormentados, que eles estavam sofrendo muito. A de que eles estavam sendo sofrido, já estavam sendo perseguidos. Perseguindo se de sofrimento, tá bom? Não que existia alguém lá. Deixo claro o seguinte, esse Hades não é a casa do diabo. Muitas pessoas, por questão da cultura helenística, da cultura grega, acredita-se que esse Hades é o inferno. Não, o Hades não tem nada a ver com o inferno. O inferno é outro lugar chamado Geena, que hoje não tem ninguém lá. Outro dia eu vou falar só sobre o Geena. Então, esse lugar chamado Hades não é a casa do diabo. Não é o diabo que está lá com os espetinhos tentando atazanar a vida de ninguém, não. Hoje, nesse lugar chamado Hades, só tem as pessoas que morreram sem Deus. O diabo não está lá, os demônios não estão lá. Não tem ninguém lá que não seja os mortos que morreram sem Deus. Essa questão, essa cultura que pensar que o diabo é o dono do inferno, nada a ver. Muito pelo contrário. O diabo, ele será jogado no Geena, que é o inferno, e será condenado. Então o inferno não é a casa do diabo. O inferno será o lugar onde o diabo será jogado para ser sentenciado. Então, deixo bastante claro isso. Então as pessoas ímpias quando morrem, essas pessoas vão para um lugar chamado Hades hoje, e lá já estão atormentados, já tem sofrimento, já tem angústia. O rico, nessa história, Lucas capítulo 16, versículo 19, vai falar que ele pedia ao pai Abraão e que pudesse tocar na ponta do dedo, na sua língua, para que pudesse refrescar o seu sofrimento. Então isso fala que as pessoas que estão lá já estão sofrendo e muito sofrendo. Já estão sendo angustiados, já estão sendo atribulados por causa da angústia e o sofrimento que tem. E o mais importante, não pode voltar mais. As pessoas que morreram, estejam ela com Deus ou sem Deus, não voltam mais aqui à Terra. Nós vimos relatos de muitas pessoas que falaram que seus parentes morreram e vieram visitá-lo, deram recado. Tenha muito medo disso. Porque a Bíblia deixa claro, após a morte, segue-se o juízo. Se você tem tido sonhos, se você tem tido visões, se você tem recebido essas visitas de pessoas que já morreram, seja para coisas boas ou coisas ruins, tenha muito medo. Porque a Bíblia não dá respaldo nenhum. Nós acreditamos que possivelmente pode ser demônios querendo atazanar o seu juízo. E muitas das vezes pode trazer recados até bons, coisas até boas para você. Mas tenha medo disso, porque a Bíblia não nos dá respaldo nenhum. Tá bom? Os mortos não voltam mais para dar recado, nem bom, nem ruim. E se você estiver recebendo algum recado de pessoas que já morreram, tenha medo, que pode ser algum demônio tentando influenciar as decisões da sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então essas pessoas ímpias estão sofrendo, estão angustiadas, estão sendo atribulados e estão esperando também a hora do seu julgamento. Que essas pessoas só vão ressuscitar no final do milênio, para se apresentar perante Deus no grande trono branco. E esse trono branco vai revelar todos os seus pecados, todas as suas falhas, todas as suas deficiências. Mas, por isso que eu digo a você, vale a pena ser cristão. Aceite a Jesus hoje e tu serás salvo. Não espere a morte chegar, não espere chegar os dias maus para que você possa aceitar a Jesus.
Então deixa aqui meu ensinamento, a questão dos ímpios, morrem por onde estão, não voltam mais, não dão recado, não adianta você acender vela, não adianta você pagar a missa, não adianta você fazer nada disso, porque essas coisas, esse pensamento da questão do purgatório é algo fictício, algo imaginário. Não tem como você acreditar que você derramando, jogando uma moeda no cofre de uma determinada religião, você vai estar apaziguando o sofrimento de uma pessoa. Isso não nos cabe mais um pensamento desse. Então, não adianta fazer mais nada depois da morte. Davi teve um filho Davi, nasceu gerado a questão do pecado dele. Esse filho ficou doente. Enquanto o filho estava vivo, Davi orava, Davi jejuou, Davi consagrou. Os soldados chegavam até Davi e falavam: Davi, venha comer. Não, jejuando e consagrando a Deus. Mas, por incrível que pareça, quando o filho morreu, Davi se veste, muda de veste, toma seu banho, começa a comer, e as pessoas começaram a perguntar: Davi, não entendo, seu filho era morto, você jejuava, consagrava, ou seu filho era vivo e você jejuava, consagrava, se vestiu de pano de saco, e logo depois da morte você agora volta à sua vida normal. Ele disse: porque morreu e eu não posso fazer mais nada. Então as pessoas que morrem, não podemos fazer mais nada por ela. Então deixo também um ensinamento fácil também para você. Se você ama alguém, cuide dela hoje. Se você gosta de alguém, cuida dela hoje. Se você tem um carinho muito grande pela pessoa, visite a pessoa, mande um recado para ela, mande uma mensagem, diga que a ama, diga que precisa dela. Muitas pessoas só deixam para falar que ama depois da morte, e não vai adiantar mais. As pessoas não ouvirão e não saberão o sentimento que você tem por ela. Quando a pessoa morre, não adianta comprar um caixão bonito, não. É melhor você agora pegar uma flor e dar de presente. Não adianta você vestir da melhor roupa, é melhor dar roupa agora para que a pessoa possa se vestir. Então não adianta você tentar esperar a morte chegar para dizer à pessoa que você ama, que você gosta dela, que você ama dela, que você quer viver a vida com ela. Então, acabo agora esse vídeo dizendo: ame as pessoas e demonstre os seus sentimentos pelas pessoas, porque após a morte você não poderá fazer mais nada. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande esse vídeo para outras pessoas para que possam ter mais um pouco de conhecimento do Senhor, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Shalom Adonai Elohim. Lavita Ut.